Boa noite a todos, queridos companheiros, irmãos em Jesus, mais uma vez reunidos em nome de Jesus para estudar mais uma página do seu Evangelho. E nós, quando chegamos numa casa espírita, aproveitamos esse ambiente, essa psicosfera saudável, de amor, de carinho, com que ela nos é preparada. Esses espíritos amigos, queridos, preparam esse ambiente para nos acolher. E essa semana, especialmente, no sábado, nós celebramos o Dia dos Mortos. Só que nós, na doutrina espírita, sabemos que os nossos queridos não morreram. Então nós celebramos o Dia dos Vivos na espiritualidade. E os vivos na espiritualidade são também os nossos mentores queridos, mentores dessa casa, os nossos anjos de guarda, que já estão do outro lado da vida, e que nos protegem. Então, eles que nos amparam, que nos acolhem, nos assistem 24 horas por dia, não durante o dia, como também durante o nosso sono físico. Então, nós vamos aproveitar esses momentos, para poder fruir desse ambiente fraterno, desse ambiente salutar, aproveitando essa presença amiga e amorosa da espiritualidade aqui presente. Então vamos cerrando suavemente os nossos olhos. E cada um de nós, lembrando da figura doce de Jesus. Jesus, esse mestre de amor, nós na sua frente, mestre querido, nós te pedimos, nos ajude, nos dê forças, seja o nosso condutor na estrada da vida. Você, Jesus querido, que tão bem nos orientou, que tão bem nos deixou as lições de como deveríamos percorrer essa estrada e que até hoje são tão atuais. Lições amorosas, lições de comportamento, lições de progresso e dessa estrada reta que nós fazemos, não nos desviando para chegar ao Pai. Então nós te agradecemos, mestre de amor. Agradecemos por todas as lições do seu Evangelho bendito, que nos cala fundo e nos consola a alma. Agradecemos esses momentos de reunião, o tanto que recebemos da espiritualidade amiga, e te pedimos, mestre querido, nos ajude a permanecermos nessa sintonia amorosa, nessa sintonia salutar, que nós tanto necessitamos para o nosso equilíbrio no caminhar, equilíbrio físico e espiritual. E te agradecemos então, mestre, pelo teu Evangelho e pedimos licença para abrirmos mais uma reunião em teu nome. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Hoje José Roberto vai falar sobre a morte. Um tema pesado, mas que na doutrina espírita a gente dá uma pitada de leveza, Muito obrigado, boa noite a todos, companheiros, irmãos, boa noite àquele que nos vem também pela internet. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre esse tema, que ninguém tem nenhum problema, ninguém tem nenhuma restrição, todo mundo está preparado, que é a morte. E para iniciar essa nossa explanação, eu quero lembrar para vocês uma coisa muito importante, para vocês não se sentirem assim tão constrangidos quando tem medo da morte. Eu também tenho, Todos nós temos, porque é o desconhecido que nós vamos enfrentar. Tal qual a encarnação, a morte é a única coisa fatal, é a encarnação e a desencarnação, isso que vai acontecer conosco nesse planeta. Então, eu vou lembrar para vocês uma passagem muito interessante, que vocês já viram no filme do Chico Xavier, acho que todos viram, que o Chico, uma vez, ele estava no avião, ele pegou um avião de Belo Horizonte para São Paulo, na velha VASP, era um Avro, eu coincidentemente, eu já também andei nesse avião, Jurandir, pela nossa idade, assim, nós já andamos nessas coisas, sério, 14 bis não, mas o Avro com certeza. Era um Avro, e o Chico, então, estava nesse avião e pegou uma turbulência, que acontece, avião de hélice, ele voa a uma altitude inferior ao jato, então ele pega essa turbulência normalmente.
e pegou uma turbulência muito forte. E o Chico entrou em pânico e começou a gritar, que todo mundo no avião começou naquele pânico, o Chico também começou a gritar. Aí o Emmanuel chegou para ele e falou: Chico, o que é isso? O que está acontecendo? Ele falou: mas eu tenho medo, eu tenho medo de morrer, né? Gritando, tenho medo de morrer. Aí o Emmanuel disse para ele: bom, mas vê se morre com educação, pelo menos, né? Que é justamente isso, né? Nós, quando chegamos nesse momento da desencarnação, é um desconhecido. Nós já passamos por isso tantas vezes, com certeza, na nossa jornada evolutiva. Quantas encarnações já tivemos? Quantas vezes nós já desencarnamos e encarnamos? E nós não nos lembramos, graças a Deus não lembramos, porque não sabemos as circunstâncias, né, que nós desencarnamos e outras vezes. Isso pode impactar justamente na nossa sensibilidade agora, nesse momento da nossa próxima desencarnação. Mas tem também um fato bastante interessante. Vocês conhecem o Richard Simonetti, que é um palestrante espírita de Bauru, médico, aliás, dentista, né? É um palestrante, assim, de muito conhecimento, e que nos traz assim muitas informações do mundo espiritual. E o Richard Simonetti, ele fez uma palestra em Bauru, no Centro Espírita Amor e Caridade, que se chama Quem Tem Medo da Morte. E justamente, o sucesso foi tanto dessa palestra que ele fez, porque ele conta toda a mecânica da desencarnação. E ele aborda um trabalhador espírita, que era médium, um trabalhador, e acaba desencarnando toda a assistência que ele tem naquele momento da desencarnação. Como é que se processa a desencarnação, o que o desencarnante, o ser desencarnante sente, e assim por diante, a assistência que ele recebe, como é que ele é acolhido na pátria espiritual. E nessa palestra que deu início, que deu ideia desse livro, que hoje o livro até está online na internet, quem se interessar pode procurar esse livro, chama Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti. Então, ocorre que ele fez essa palestra, e terminada a palestra, essa palestra tinha mais de 400 espectadores naquele momento no centro, porque foi muito interessante mesmo. Terminada a palestra, ele foi procurado por uma senhora. E a senhora veio cumprimentá-lo pela palestra, falou: olha, doutor Simonetti, realmente a palestra foi muito interessante, foi muito elucidativa, muitas dúvidas que eu tinha sobre a morte, o senhor explicou. Aí ele falou: poxa vida, que bom, né? Que bom que a senhora entendeu. Então, a senhora está bastante informada e reconfortada sobre a morte. Falou: eu devo confessar para o senhor que antes da sua palestra eu tinha medo da morte. Falou: e agora, a senhora está bem? Falou: agora eu tenho um verdadeiro pavor da morte. Então, isso que ocorre, né? A morte é esse desconhecido que nós vamos enfrentar inevitavelmente. Mas tirando um pouquinho de lado essa parte aí, né, trágica, essa parte que nós encaramos assim, com tanta rigidez, existe também a parte mais lúdica da morte, né, que é uma tradição. Você homenagear aqueles que partiram, em todas as religiões. Na palestra de quarta-feira, eu tive uma observação muito interessante da assistência, me recordando que isso tudo começa das nossas tradições que vêm do judaísmo. É uma realidade. Esse temor, esse sofrimento que ocorre com a morte vem do judaísmo. Na tradição judaica, quando existe um óbito, os racídicos, eles se rasgam a roupa, eles fazem um rasgo na roupa. Nos tempos bíblicos, se rasgavam verdadeiramente as vestes, se sujavam o rosto da terra do chão. Mas ainda hoje eles fazem isso, eles se rasgam as vestes, fazem um rasgo. E principalmente os ortodoxos, o que eles fazem, os racídicos? Eles cortam um pedaço da lapela do paletó do lado esquerdo e do lado do coração. Né? Aqueles que não são tão seguidores, tão ortodoxos, eles fazem um corte na gravata, ou cortam um pedacinho da roupa, que é uma tradição para dizer que está sofrendo com a perda, com a separação daquele que foi embora. Né? E quando eles vão para casa, inclusive, depois que eles vão fazer o funeral, eles levam tão a sério o tema morte, que eles não vão direto para casa. Eles passam em algum lugar,
ou passa no posto de gasolina, ou no supermercado, para despistar a morte, para que a morte não os siga. Porque realmente eles têm pavor, têm medo da morte. Né? O islamismo também acontece isso. A tradição islâmica também tem isso. Né? Eles têm realmente um verdadeiro pavor da morte. Tanto que, quando ocorre o funeral, eles contratam um conhecedor do Corão, que se chama de Qari, para que ele fique recitando suras, ou seja, recitando. As suras são os capítulos do Corão, né? Para que aquele que morreu possa estar reconfortado e não fique por ali. Que ele sinta o conforto, né, do mundo superior e que não fique por ali, porque eles também têm esse medo da morte. E o hinduísmo também é a mesma coisa, né? Eles têm, o hinduísmo, por incrível que pareça, apesar de eles terem um certo grau de espiritualidade, né? Ele, após a cremação, eles tomam um longo banho, eles vão se banhar, inclusive no Rio Ganges, eles vão, se acontece em Varanasi, por exemplo, acontece a cremação ali, todos vão para o Rio Ganges ficar se banhando lá, por quê? Para se livrar da impureza, para que o espírito daquele que morreu também não o siga. Né? Assim, uma água, com aquela água, né, possivelmente vai seguir. Então vocês veem que não é uma coisa assim, nossa, esse pavor assim, nós herdamos já. E o catolicismo também herda, porque as raízes do catolicismo onde estão? Estão no judaísmo. Então o catolicismo também herda esse pavor, essa coisa toda. Porém, o budista já é diferente. O budista é muito descontraído para esse tema da morte. O que acontece, né? O budismo, no mês de julho, entre 13 a 15 de julho, eles comemoram uma data chamada Obon. E esse Obon nada mais é do que fazer uma homenagem àqueles que partiram, mas uma homenagem alegre. E essa festividade é recheada de comes, de bebes, de danças, de balões coloridos, né? Não um balão de gás, esses balões que eles fazem, né? Os japoneses fazem dobradura, com lanternas, né? E no final dessa celebração, eles colocam todas essas lanternas para flutuarem no lago ou no rio, para que os ancestrais sintam aquela alegria, daquelas luzes, daquelas cores. Então eles não celebram isso daí com peso, com essa amargura. Né? Agora também nós estamos atravessando hoje, por exemplo, alguém se lembra da data que é comemorada hoje? Halloween, né? Halloween, exatamente. Olha, o Jurandir, aí, nosso irmão aí, está bem informado sobre o Halloween. Alguém já foi na sua porta hoje pedir doce ou travessura? Ninguém foi ainda, né? Não, né? Tá certo. Mas isso é uma tradição gaulesa, né? Que vem da Gália Antiga, 600 anos antes de Cristo já se comemorava isso, né? O Halloween. O Halloween, o que quer dizer? Quer dizer, Hollow quer dizer venerar, All quer dizer todos, né? In quer dizer véspera, né? A véspera de se venerar a todos aqueles que partiram. Então se faz uma festa no Halloween, se fazia, né? E continua. E a tradição americana de onde vem? Vem dos irlandeses, que vem né? Daquela região. Os portugueses e os espanhóis, né? Resistiram tudo isso daí pela rígida doutrina católica romana, né? Mas isso aconteceu, né? De vir para os Estados Unidos. E no México também, é uma alegria, é uma festa. No México é uma herança dos maias, né, que os antigos maias já comemoravam, e justamente cai entre o dia 30, igual o Halloween, cai entre o dia 30 de outubro a 2 de novembro. Então é um período que se comemora, né? E no México, essa herança dos maias foi prosseguida pelos conquistadores espanhóis. Mas, na realidade, foi uma adaptação, foi uma simbiose que a igreja fez com a festa dos maias, dos nativos, para não perder, para ganhar os nativos, para que os nativos não perdessem essa tradição e também aderissem à igreja católica. E o que ocorre? Eles se reúnem amigos, familiares, nessa data,
E é uma festa muito grande. Tem comes, tem bebes, né? Reúne todas as pessoas. Na noite de 31 de outubro são feitas orações. Na noite, hoje é 31, então hoje são feitas orações, né? Acende-se vela, incenso, se faz os altares nas casas com as fotos daqueles que partiram. Se é criança, é o primeiro dia, né? O primeiro dia é dia dos Santos Inocentes, né? Ou seja, das crianças. Então, para as crianças, eles colocam brinquedos, colocam bala, colocam doce, colocam roupinha, tudo aquilo que as crianças gostavam nesses altares. Esse é no primeiro dia. No segundo dia, eles já veneram aqueles que já partiram, são os adultos que partiram, né? No segundo dia. E eles, nesse dia, eles preparam um grande ritual, um grande banquete. Né? Um grande banquete é uma celebração, uma festa realmente. Não é nada assim como se fosse o nosso Ano Novo, o nosso Natal, é uma festa. Então, com aquelas iguarias típicas, com bebidas. E para os adultos, por incrível que pareça, nos altares, se os adultos gostavam, por exemplo, de cigarro, eles colocam cigarro também lá, bebida, colocam bebida também lá, né? E nas iguarias eles deixam preparada na mesa. E só vão celebrar no dia seguinte. Só vão comer realmente, só vão participar daquele banquete no dia seguinte. Aí o dia seguinte é festa, aqueles que você sabe, aqueles fogos de artifício, são balões coloridos, as crianças saem vestidas de bruxinha, de caveirinha, fazem doces com cara de caveira, com caveirinha, docinho de açúcar. Tem um doce chamado pão de morto, que é muito disputado pelas crianças, que é um pão doce, recheado com creme, coberto com açúcar. Isso faz muito sucesso. E é tão importante isso que o governo do México, ele apoia, através do ministro do Turismo, ele apoia essa celebração. E isso é uma festa nacional. E tem, inclusive, atrações de outros que vêm de outros países para ver como é que é essa festa. Então, veja que é uma festa de alegria, né? Não é uma festa assim de constrangimento, uma festa assim de dor, de lamentação, muito pelo contrário. E isso tudo, logicamente, se vem de uma outra doutrina que não é a doutrina judaica, nem sequer a doutrina católica, né? No catolicismo, essa data foi oficializada pelo Papa Gregório III no ano de 735. Então ele estabeleceu essa data, né? E depois oficializou que seria o dia de Todos os Santos e posteriormente seria o dia que se dedicaria aos mortos. Então essa é passando pela história aí para mostrar que a morte não é um negócio assim tão drástico para todos os povos. E nem para nós deveria ser. Porque, na realidade, o que acontece? Nós temos a compreensão da doutrina espírita. O espiritismo veio matar a morte. Não é verdade? Matou a morte, porque não existe a morte. Nós somos espíritos criados para a imortalidade. Veja só. Nós somos espíritos criados para a imortalidade, não para a eternidade, porque eterno é só o Criador, que não teve princípio e não teve fim. Agora, nós somos imortais. Desde que nós somos criados, nós vamos ter uma ascensão para aquelas altas esferas, onde se encontram Jesus e outros espíritos de alto escalão, embora seja uma coisa assim muito fora do normal a gente pensar nesse momento aqui. Mas o nosso destino, nós somos criados para isso, para a evolução. Para galgar os degraus dessa escada de Jacó, até chegar na nossa perfeição relativa, que a perfeição absoluta pertence a Deus. Então, nós vamos lembrar de Kardec. O que o Kardec diz? Nascer, morrer, renascer e ainda progredir, tal é a lei. Né? Nascer, morrer, renascer, é o que nós fazemos. No mundo material. Porque no mundo espiritual nós já nascemos, nós estamos vivos, né? Como a Leda disse, né? Reverenciando os nossos vivos que se encontram na pátria espiritual. E nós aqui estamos vivos encarnados. Não existe uma separação nós não podemos entender uma separação entre o espírito na erraticidade e o espírito encarnado. Nós somos espíritos numa jornada. Ora estamos na erraticidade, ora nós estamos encarnados. Então essa é a nossa jornada. Não existe uma separação, não existe uma secção nesse sentido, né?
E como todos os seres orgânicos, porque nós nos servimos de um veículo carnal, que nós somos um ser orgânico. Todos os seres orgânicos, o Livro dos Espíritos nos esclarece, na segunda parte, né, no fala do mundo espiritual, o Livro dos Espíritos, aí se lembra, tem dividido em 4 partes, né? É da criação, mundo dos espíritos espiritual, das leis morais e da esperança e consolação. Estamos falando da segunda parte, das leis do mundo espiritual, que começa na pergunta 149. Se nós seguimos 149, vamos até 150, 150b, tem a explicação de que todos os seres orgânicos têm uma fonte de atividade que nos dá a vida. E nós nascemos como ser orgânico, assim como a árvore é um ser orgânico, assim como os animais são seres orgânicos, e nós, seres luminais, também somos seres orgânicos. Então nós nascemos, crescemos, temos a tendência de nos reproduzir, claro, não necessariamente nos reproduzindo, mas temos essa tendência, e morremos, quer dizer, desaparecemos como matéria. Porém, não é uma matéria que desaparece de forma integral, porque o que disse o nosso amigo Lavoisier, né? Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Nossa matéria também vai se transformar. Nossa matéria se transformará e vai permanecer como matéria. Porque no mundo, no universo, existe só 2 coisas: espírito e matéria. Espírito e matéria. O ar é uma matéria rarefeita, a água é liquefeita, a luz é uma matéria modificada. Vocês me escutam porque o som é uma matéria modificada. Então a matéria se transforma, né? E todos os seres vivos são dotados de órgãos especiais para a realização das nossas diferentes atividades da vida, né? Em todos os seres vivos. Então, o que ocorre? Para que nós possamos viver, nós temos o fluido vital. Que o fluido vital é uma forma modificada do fluido cósmico universal, né? Fluido vital. Esse fluido vital, ele vai atuar sobre a nossa energia vital. Então, nós vivemos porque nós temos o fluido vital e nós temos a energia vital, a energia para que possamos viver. Então, aí se pergunta, mas espera um pouco, então, temos a energia vital como um todo? Não, não é assim. A energia vital, ela atua em diferentes órgãos do nosso organismo. Diferentes órgãos. Uma vez tem órgãos que não estão mais enfraquecidos, eles podem ter a compensação de outros órgãos, da energia vital de outros órgãos. Se não forem órgãos essenciais da nossa vida, como o coração, como o pulmão. E até o rim, até os rins, na realidade. Então, esses daí, não tendo a energia, não tendo mais a produção da energia vital, o organismo vai falecer, não vai ter continuidade de sua vida. Então, a energia vital é que faz com que nós possamos permanecer aqui nessa matéria. E como é que e é o elemento básico da vida, na realidade, né? Agora, como é que nós podemos produzir essa energia vital? Através de uma vida regrada. Então, nós estamos falando de morte, vamos falar de vida. A nossa vida regrada, através de uma alimentação adequada, através de uma vida também regrada, nos alimentando, descansando, nos relacionando saudavelmente com as pessoas. Porque, embora não pareça, como o nosso pensamento também é matéria, nós causamos um desgaste. Quando nós agimos mal, pensamos mal, nós estamos o quê? Nós estamos nos desgastando. Nós estamos atraindo para o nosso organismo todos aqueles miomas, todos aqueles fluidos deletérios. Quando nós estamos com raiva, inveja, nas más ações, nós estamos causando um dano para o nosso organismo. Isso sim vai nos causar, então, isso é que vai nos causar a morte lenta, abreviar a nossa permanência no planeta Terra. Por isso que nós temos sempre que estar vigilantes, orai e vigiais. Orai e vigiai. No livro Os Mensageiros, existe uma passagem da reencarnação, do Fagundes, né, que está reencarnando, e aí os espíritos que estão
no ministério da reencarnação, responsáveis pelo seu planejamento, como nós temos espíritos que foram responsáveis pelo nosso planejamento reencarnatório. E nós participamos. E ele também participa desse planejamento. Uma das situações que é causada é o seguinte: eles conversam entre eles e com a aquiescência do reencarnante, diz: olha, nós vamos lhe dar um pequeno problema na sua perna, para que você não se desvie do que é importante, do necessário, para lhe causar uma dose de preocupações com o seu próprio organismo, para não se preocupar com outras coisas que podem atrapalhar a sua encarnação. E não me volte aqui antes dos 70 anos. Não me volte aqui, quer dizer, olha, veja a situação, né? Nós temos uma permanência aqui, temos que cumprir essa permanência. A espiritualidade impõe a ele uma obrigação. Não me volte, porque em outras encarnações, com essas preocupações excessivas, com o desvio da atenção para aquilo que não é necessário, com o descuido do seu organismo, o que ele fez? Ele retornou antes do tempo. E nesse momento a espiritualidade, não, você não me volte aqui antes dos 70. Né? Você tem que ficar lá. Né? Então veja como é que age a espiritualidade nesse sentido. Né? Então nós temos que ter muito cuidado, né, para que nós possamos ter boas atitudes, boas ações, cuidar do nosso organismo, porque nós estamos falando de morte e nós não queremos, ninguém aqui quer partir antes da hora, não é verdade? Ninguém aqui quer saber de antes. Existe até uma passagem, uma historinha, né, de um padre que estava na missa fazendo a pregação e falando das maravilhas do paraíso. Como o paraíso é maravilhoso, como aqueles que se arrependem dos pecados podem ir no paraíso, como aqueles que agem bem podem merecer o paraíso. Aí ele faz uma pergunta para aquela plateia: e vocês, queridos irmãos, vocês, meus queridos filhos, quem quer ir para o paraíso, né? Todo mundo levanta a mão. Aí um ficou sentadinho lá no fundo, né? O mineirinho ficou sentado lá, né? Aí ele chegou para o mineirinho e falou: mas meu filho, por que você não se levantou? Você não quer ir para o paraíso? Ele falou: eu quero. Não, por que você não se levantou? Falou: porque pensei que era para ir agora, né? Então ninguém tem pressa para ir para o paraíso, nem nós, nem ninguém. Então nós estamos aqui, né, justamente para cuidar do nosso organismo físico da melhor maneira possível, né? E na realidade os espíritos nos dizem que os bons valores adquiridos não morrem. Então nós não temos a morte das nossas aquisições morais. Né? Que o espiritismo ele se baseia num tripé, né? Que é ciência, filosofia e religião. A gente pode tirar fora a religião e colocar a moral, não é verdade? Porque se nós nos aperfeiçoarmos moralmente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos religando a Deus, nos religando ao Criador. Então, os valores morais, os valores que nós adquirimos, nós não perdemos, não morrem. A morte física é a matéria. A matéria morre. Nós não se iludam, todos nós, um por um aqui, vamos chegar no momento aqui, e nós estamos na contagem regressiva desde o momento em que nós reencarnamos. Né? Agora depende de nós ampliarmos essa contagem e aproveitar o tempo que nos foi destinado para ficar aqui no nosso planeta. Então vamos aproveitar. Né? Então aí nós temos as más escolhas. As más escolhas nos levam a essas escolhas, as más escolhas, isso sim, leva à morte de nossos valores. Quando nós fazemos as escolhas erradas na nossa vida, nós estamos matando nossos valores. Aí, para readquirir esses valores, vai levar tempo, vai levar outras reencarnações, outras oportunidades, igual o nosso amigo que reencarnou, que não tinha que votar antes dos 70. Nós temos que ter outras oportunidades, né? A morte afetiva. A morte afetiva é quando nós começamos a eleger o mundo material como nosso objetivo principal. Então, quando nós nos apegamos à matéria, ao dinheiro, ao poder, Jesus não nos ensinou que não se pode adorar a Deus e a Mamon. Quando ele fala Mamon, Mamon não é nenhum deus pagão. Mamon em aramaico quer dizer poder, quer dizer
lugar alto no comando, dinheiro. Isso quer dizer, mamon quer dizer isso, tem essa significação, quer dizer poder. Então não se pode ter os dois, há que ter um equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio. Né? E se nós começarmos a eleger o mundo material como nosso objetivo, esse equilíbrio desaparece. Não tem aquele vício chamado, nós já falamos aqui em outras situações, workaholic. Work de trabalho, colic de alcoólico, do Estado americano. Então ele determinou. O viciado no trabalho, aquele viciado no trabalho, ele esquece a família. A família não existe mais, não existem amigos, não existe mais nada, existe trabalho. O dia que ele se aposenta, ele morre. Então ele não criou valores. Então ele mata todos aqueles valores essenciais, né? Abandona os entes queridos, abandona a família pelo mundo material. Ele perde a oportunidade de se reconciliar com aqueles espíritos que estão reencarnados no seu mesmo meio, no seio familiar, na sua sociedade, no seu trabalho. Ele perde essa oportunidade. Né? Fica muito mais difícil. Exatamente. Quando ele morre, ou seja, o seu organismo morre, o espírito não consegue se libertar. Fica apegado às coisas materiais. Aí acontece toda essa confusão nas heranças, essas coisas todas, né? Pessoa que se apega demais às propriedades, aos seus bens, não consegue se desapegar. A morte do amor próprio, né? Nós nos matamos, deixando-nos corromper pelos tesouros terrenos. Jesus não nos ensinou? Amealhai tesouros no céu, onde a traça não rói e a ferrugem não destrói. Então nós temos que trabalhar nesse sentido. Não que nós devemos deixar de viver. Não é nada disso. O Espiritismo não fala isso. Ele fala em equilíbrio. Ninguém fala aqui para, olha, agora você deixa tudo, igual a parábola a passagem do moço rico, que Jesus testa o moço. Fala, como posso merecer o reino do céu? Olha, ama a Deus sobre todas as coisas, respeita seu pai e sua mãe, não desejais a mulher do próximo, não desejar os bens do próximo. Mas já faz tudo isso. Você já faz tudo isso? Então dá tudo que você tem para os pobres e me segue. Não, isso eu não posso fazer, né? Mas Jesus não queria que ele fizesse isso. Jesus sabia que ele não fazia tudo aquilo que ele disse que fazia, né? Não é verdade? Foi testado, né? Então a interpretação é essa, não se pode interpretar de forma errada, né? Morte da esperança, né? Quando se perde a esperança, a fé, meus queridos irmãos, ela preconiza a esperança. Se não tiver esperança, não tem fé. Falando, eu tenho fé. Tem fé? Então você confia no futuro? Não confia, então você não tem esperança. Você tem fé? Eu tenho fé. Então você confia que nosso planeta vai passar por uma regeneração a melhor? É difícil, né? Pois com tudo que nós estamos vendo, nem parece. Então você não tem fé. Você não tem esperança, não tem fé. Fé preconiza a esperança. Né? Morte da confiança. Né? Quando nós perdemos a confiança naquilo que fazemos. Isso é difícil, né? Perdemos a confiança no trabalho espiritual, nossas tarefas essenciais na sociedade, porque o nosso trabalho também, bem equilibrado e bem dirigido, ele alavanca o progresso do mundo. Nós precisamos disso, a cada um de acordo com suas obras. Isso que Jesus nos ensinou, não é verdade? E para terminar, meus queridos companheiros, que nós já estamos aqui, senão nós vamos ficar aqui falando da morte o tempo todo aqui. Vou só ler aqui um trecho do livro Vigiai e Orai do irmão José, que é muito pertinente para aquilo que nós estamos falando hoje, né? Então, é psicografia do Bacelli, né? Carlos Bacelli. Diz, não prantieis em desespero aqueles que te antecederam na grande viagem. Não faz sentido, né? Nós vamos ficar chorando, né? Se nós entendemos que não tem sentido. A morte é indispensável à renovação de todos os seres e de todas as coisas. Quando ele fala em morte e renovação, ele fala do campo material. Né? O espírito não morre, nós somos, né? Fomos criados para a imortalidade.
Se não morrer, a semente de trigo não se transforma em pão. A Joana de Anjos já fala isso, né? A Joana de Anjos nos diz que a semente de trigo, quando esmagada, fala, acabou tudo, não acabou nada. Tem a farinha, e a farinha vai virar pão, e o pão vai alimentar. Né? Da uva, fala, a uva, o bago da uva esmagada, acabou, não acabou nada. Tem o suco, e o suco pode gerar vinho, e assim por diante, né? A vida no corpo físico é simplesmente um estágio dentre muitos que o Espírito efetua em sua jornada para Deus. É um estágio. É um estágio que nós estamos aqui fazendo, né? Sobre a terra, os homens desfrutam temporariamente da companhia um dos outros. Quando alguns espíritos chegam, outros partem, tornando a verdadeira pátria. Né? É assim que funciona, não é verdade? Às vezes não, às vezes aquele que parte, aquele nosso bisavôzinho que parte, vai ser o nosso netinho, o nosso filho, o nosso sobrinho, não é verdade? O Milton Nascimento, ele tem uma canção que fala chegadas e partidas, né? Então ele fala que o mesmo trem da chegada, o mesmo trem da partida, né? E assim, a plataforma da estação é a vida. Assim, nós vamos nos encontrando, chegando, saindo. A separação definitiva entre os que se amam jamais acontece. Não vai acontecer nunca. Se nós nos amamos, Livro dos Espíritos, terceira parte, fala dos espíritos que têm afinidade, que se amam, né? Espíritos afins. Está tudo lá, né? Se nós, tudo que falamos aqui está no Livro dos Espíritos. Só ler o Livro dos Espíritos vai estar lá. Atualíssimo, né? 1857, mas atualíssimo. Não questioneis os desígnios superiores com tanta amargura no coração. Não devemos questionar jamais aquilo que os desígnios de Deus, porque nós também somos partícipes da nossa jornada. Nós aqui planejamos também. Transfigurador da saudade em obras de amor consagradas à memória dos entes queridos que nos antecederam na grande jornada. Em obras de amor à memória dos entes queridos. Então essa é a mensagem final que é o irmão José que nos trouxe assim com bastante felicidade. E que Jesus abençoe a todos nós e que quando nós retornamos às nossas casas podamos encontrar a mesma alegria, a mesma paz, o mesmo ambiente maravilhoso e saudável que nós estamos desfrutando nesse momento. Que Jesus abençoe a todos. Preferência. Sabemos que a única fatalidade da vida é o nascimento e a morte. Quando morremos, vamos para onde está nosso pensamento? Pergunta da Tereza, de São Paulo. Tereza, muito bem, boa noite, Tereza. Que Jesus esteja com você, né? Com todos nós também, né? Quando nós nos desligamos do corpo físico, nós somos atendidos pela equipe espiritual, logicamente. Agora, daquele momento em diante, o nosso pensamento é que nos dirige. Se nós pensamos que estamos aqui ainda no plano material, vamos ficar por aqui. O André Luiz, numa de suas obras, se eu não me engano é o segundo o livro da série, ele diz o seguinte, que ele se ficou surpreso quando ele retornou ao Rio de Janeiro e viu tantos espíritos pelas ruas, né? Nos bondes, andando pelas ruas. Por quê? Porque o pensamento deles estava ali. Nós temos vários exemplos. O caso, por exemplo, do próprio André Luiz, quem assistiu o filme O Nosso Lar, lembra-se do fato de quando ele vai retornar à sua casa, ele encontra ali a Zélia, o doutor Ernesto, né? Aqui meu ponto não me deixa falhar. O doutor Ernesto e os seus familiares, né? Mas a Zélia já está consorciada com o doutor Ernesto, ele fica transtornado. Naquele momento, o que acontece? Ele pensa onde? No umbral de novo, ele se vê lá. Então, o pensamento... E o Livro dos Espíritos nos explica, no segundo livro, do mundo espiritual, que o pensamento é mais rápido do que a luz. Então, no momento que o espírito... E tem a ubiquidade, o espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. No momento que ele pensa naquele lugar, ali ele vai estar. Então, com certeza, no mundo espiritual, nós vamos nos dirigir para onde estará o nosso pensamento. Jesus dizia em outras palavras, né, no seu Evangelho, o seu coração está onde está o seu pensamento. Não é um lugar
É, o senhor diz pela sua compreensão, pela nossa compreensão, né? Depende da cultura. É, depende da cultura. O americano, por exemplo, ele é uma festa também, quando a morte, quando alguém ao funeral, existe, aqueles comes, bebem, nem por isso deixa de ter aquele sentimento. Aquele sentimento mesmo forte, aquele atávico, aquela coisa que sempre se enfrentava, não se vê tanto hoje em dia, né? Aquele desespero todo quando a pessoa morre. Né? Hoje parece que a informação chega melhor às pessoas, ou na realidade eles têm um pouco de conhecimento espiritual, quer seja não somente na religião espírita, em outras religiões também, né? Mas nós, como espírita, nós temos esse sentimento, a ponto de já saber o que quer quando vai desencarnar, falar, não, eu quero ser cremado, eu quero que meu corpo seja cremado. Então já faz essa designação, já não tem essa, né? Nem pensava, justamente. A cremação nem se pensava antigamente, né? Mas algumas religiões, em algumas regiões de país, ainda a morte é encarada de uma maneira muito drástica. É encarada com uma maneira muito drástica. No Oriente Médio é encarada com muito drástica ainda, né? José Roberto, estava me lembrando, você estava falando dos americanos, começou tudo lá em 1850, as irmãs Fox, né? Começou toda a história. Só que não deram oportunidade. É verdade, Foi apenas o berço. Foi o berço, começou ali, Mas mesmo assim, eles trouxeram bastante informações. Veja aquele filme, O Sexto Sentido. É verdade. Como é que chama aquele da Nicole Kidman? Nicole Kidman, os outros, Tem uma explicação, um esclarecimento maravilhoso. O próprio Clint Eastwood fez um filme aí, né, que é, como é que é, Minha Vida, Além da Vida, coisa assim, né? E eu devo dizer, eu tenho um amigo, né, que eu não tinha contato com ele há mais de 30 anos, e graças ao blog do nosso amigo Lourenço aí, ele tomou conhecimento, que eu dei uma matéria sobre islamismo, né? E ele entrou em contato comigo, e eles têm um centro espírita em Tampa. E o centro espírita já é frequentado não só por latinos, mas é frequentado por americanos também. Né? Então tem vários núcleos espíritas já nos Estados Unidos, né? Porque as pessoas se interessam, porque é inevitável, a ciência caminha com a doutrina espírita. Então não tem como dissociar isso, né? Nós estamos falando da morte e desencarnar. Tem que seguir também o outro lado, o preparo para se voltar aqui. Dizem, é muito mais difícil reencarnar do que morrer. Tem. Um dos espíritos superior, o preparo, o indivíduo fica com medo danado, você tem que se tornar um embriãozinho de novo, não é fácil. Veja a reencarnação de Sigismundo, né, do livro. É fantástico, é fantástico, isso é fantástico. Esse é um exemplo muito, muito pertinente, né? Então. Costuma dizer, né, que a alegria de uns, tristeza, entre aspas, né, pela saudade e tristeza de outros. Né? Quando parte alguém daqui, nós nos entristecemos. E os amigos do outro lado se alegram com a chegada. Né? E ao contrário, quando nós voltamos, né, reencarnamos, também nós nos despedimos dos amigos do outro lado e eles também ficam aguardando, né, toda essa nossa encarnação, como vai ser. E os que chegam ficam felizes. Então tem esses dois lados da vida, né? Felizmente. Quem mais tem? E eles ficam na torcida do lado de lá, né? Ficam. Lembra, dona Laura? Acho que todos viram o nosso lar. Tem alguém que não conhece? O livro de André Luiz, ou o filme? Lembra a dona Laura, aquela enfermeira que acolheu o André Luiz? E quando ela estava para reencarnar? A mãe do Luiz? O que ela dizia? Rezem por mim, me ajudem, né, na encarnação. E todos nós fizemos isso. Pedimos para os nossos amigos, né, ajuda, assistência espiritual. Ela já era um espírito evoluído. Sim, então, para ver, né, responsabilidade, né, a preocupação da nossa jornada. O medo que dá. Vai enfrentar as mesmas situações, precisa ver se vai vencer. Complicado, né? Não é nada fácil. Boa noite. Eu acho que assim, a gente está onde o nosso pensamento está, mas o fato de eu pensar no nosso
Bem colocado. A melhora tem que acontecer agora, né? Se nós somos, nós somos, quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade nós temos. Então, se nós erramos conhecendo, é muito mais drástico do que se nós não conhecíamos. Porque o ignorante, ele tem uma atenuante. Aquele que não conhece, tem uma atenuante. Agora, quem conhece, essa atenuante não existe, né? Então, nós temos realmente que estar preparados, né? Alguém tem mais uma pergunta? Só quero finalizar com uma coisa, que existe uma frase do Barão de Itararé. Barão de Itararé, vocês devem conhecer, né? Ele diz o seguinte: viva sempre como se fosse seu último dia. Um dia você acerta. Então é assim que acontece, né? Nós temos que viver como se fosse nosso último dia, porque um dia nós vamos acertar, né? Então vamos trabalhar bem, vamos nos portar bem, né? Cultivar os bons valores, para que a gente possa merecer, né, um bom lugar também, né? Que Jesus abençoe a todos nós e uma boa noite a todos, né? Muito bem, queridos. Então nós vamos passar agora para o momento das nossas vibrações, aquele momento em que vamos mentalizando, né, com muito amor no coração, os lugares que nós desejamos favorecer. Então nós vamos primeiramente mentalizando muito amor, muita luz para o nosso planeta Terra. Essa mãe abençoada que nos acolhe nesse momento, nessa encarnação, vibrando muito amor, muita luz, muita concórdia entre os homens, vibrando por todos os lares desse planeta. A primeira célula da sociedade, onde aprendemos, crescemos e exercitamos o amor através da nossa família. Vamos vibrar também por todos aqueles espíritos que já estão na erraticidade, no plano espiritual e que circundam o nosso planeta. Aqueles espíritos que estão na psicosfera da Terra, uns necessitados, outros como auxiliares. Então vamos vibrando muito amor por todos eles. Há uns que recebam a ajuda que necessitam, e há outros vibrando o agradecimento pelo carinho e pela ajuda que nos oferecem. Aproveitando a data e a época em que lembramos os seres que partiram, cada um de nós vai enviar nesse momento uma vibração muito amorosa para aqueles seus seres amados que partiram, que sentem, que recebem esse nosso amor, desejando a eles muita alegria, muita paz, nesse dia, como foi dito na palestra, que é um dia de vida, de celebração da vida e da bondade de Deus. E vamos então vibrando pelos nossos lares, entrando no nosso lar, juntamente com Jesus, e mentalizando o nosso lar, todos aqueles que ali estão, envoltos em muita luz, em muita paz, harmonia, saúde física, mental e espiritual. E finalmente vibrando para essa nossa casa de oração, que nos acolhe com tanto carinho, tanto desvelo, e para os espíritos amigos que trabalham por todos nós. E assim nós vamos agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, agradecendo ao Pai de amor que nos oferece essa vida, essa presente encarnação como um presente, como uma dádiva. Agradecendo Jesus querido, nosso mestre de amor, pelas lições do teu Evangelho que aprendemos mais um pouquinho na noite de hoje. Agradecidos também a todos os mentores dessa casa, nossos mentores que aqui estão nos acompanhando, por toda a assessoria, por todo o cuidado que tem para conosco. E pedimos que
que possamos chegar aos nossos lares retornando em segurança. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós encerramos essa parte e vamos agora aguardar os passes. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.